Bom, pessoal, estamos de volta para darmos continuidade ainda ao nosso estudo aqui em redes de computadores, tá certo? Vamos falar ainda aqui um pouco sobre outros equipamentos de rede, tá certo? Então vamos lá, ó. Dando continuidade, estamos agora falando sobre o roteador. Gente, o que vem a ser um roteador? O próprio nome, ele já é bem intuitivo, né, em relação à finalidade dele. Porque o roteador, ele é responsável pelas melhores rotas que uma conexão em rede pode encontrar. Então, olha o nome, roteador, né? Vem da ideia de termos um equipamento que cria rotas, né? Que cria caminhos, tá certo? Então, quando a gente fala em roteador, objetivamente, né, vem à nossa mente já a ideia do roteador sem fio. Mas é importante que você lembre, né, ou aprenda, né, hoje, que o roteador ele pode ser tanto, né, sem fio, como é o mais comum a gente encontrar aí no mercado, como também ele pode ser um roteador com fio, tá certo? É fato que a maioria dos roteadores, eles utilizam aí a tecnologia sem fio, que a gente também chama de wireless, né? Eles são responsáveis aí realmente pela gerência de uma rede, né, sem a utilização de cabos. Mas nada impede, né, a utilização aí dos roteadores com fio, tá? Inclusive na origem, o roteador surgiu com fio. Depois é que ele ficou sem fio, diante da necessidade do público a quem ele atende, né, em rede doméstica, tá certo? Mas aqui, ó, qual é o principal dispositivo utilizado para gerenciamento lá das redes wireless? É justamente o roteador, né? Ele é muito utilizado com essa finalidade. Por quê? Porque o roteador, né, o roteador wireless, né, sem fio, ele é responsável pela criação e também pela distribuição de sinais, né, de sinais dentro das redes. Então ele acaba distribuindo aí esses sinais entre todos os dispositivos que estão conectados aí a ele, tá bom? Então ele vai definir a origem e o destino de pacotes de dados que trafegam na rede. Então, o equipamento roteador, ele vai definir sempre as melhores rotas entre a origem e o destino dos pacotes, tá? Então, ele vai escolher aqui as melhores rotas para os dados, tanto em escala local, quanto em escala metropolitana e até mesmo em uma longa escala. Por isso que a gente fala que o roteador ele vai trabalhar tanto dentro de uma LAN ou dentro de um alcance de uma LAN, como também no alcance de uma MAN e ainda dentro de um alcance aí de uma WAN, tá certo? O roteador ele vai trabalhar aí na camada de rede, gente, vai trabalhar na camada de rede. Então ele vai trabalhar diretamente com a ideia do IP, enquanto o hub, o switch e até mesmo a ideia do próprio da própria ponte não se preocupavam com o endereço IP, aqui no roteador vai ser um pouco diferente. Vai se preocupar, né, de forma direta, de forma objetiva já com a figura do IP. Bacana? Então, o que é que a gente nota? A gente nota que lá dentro do hub a gente não tinha preocupação com nenhum endereço, porque quem ia fazer esse processo de identificação seria justamente a placa de rede. Dentro da ponta a gente já tem a preocupação com o MAC, mas ela não distribui os dados, né? Ela não vai distribuir os dados diretamente para o destinatário, né? Quem vai fazer esse papel de enviar os dados dentro da rede, dependendo do segmento, seria o hub, tá? Mas a gente tem aí também a figura do switch. Aí o switch sim já se preocupa com o endereço da máquina, né? Que é nesse caso aí o MAC, ele faz lá o tabelamento. No caso do roteador, você vê que a preocupação dele objetiva já é diretamente com o IP, já trabalha na camada de rede, na camada do endereço aqui, ó, lógico. Mas nada impede que um roteador ele também trabalha nas camadas inferiores, né? Como é no caso aqui a camada física, né? Na camada mais próxima, né? da implementação concreta física, beleza? Como é o caso aqui do endereço físico, ó, o endereço físico lá do MAC, tá? Lembrando que o MAC é uma tecnologia, né? É um recurso
que se encontra na camada de enlace, que é uma camada que vem para resolver a conexão física, né? Se preocupar aí com o endereçamento na rede, tá certo? Além disso, né, além do roteador, qual é o outro equipamento que a gente precisa também ter uma noção básica sobre ele? Temos aqui a figura do Access Point, tá, gente? Então, o que é o Access Point? O Access Point é o ponto de acesso. Olha, no ponto de acesso, a gente vai ter, né, a figura de um equipamento que vai pegar o sinal Wi-Fi, né, e vai simplesmente estender o alcance de um sinal Wi-Fi. Geralmente, nós temos esse recurso sendo distribuído aí pela figura do roteador, né? O roteador wireless. É bom que a gente lembre que existe também um roteador com fio, né? Apenas com fio, né? Não vai oferecer o serviço aí de rede sem fio. Temos esse roteador também. Mas aqui o enfoque é o ponto de acesso vai pegar o sinal de um Wi-Fi, né? De um roteador, melhor dizendo, e vai transmitir esse sinal desse roteador para que esse sinal ele tenha uma área de alcance maior do que teria se fosse apenas o roteador. Então a gente pega lá uma portazinha LAN, né, do nosso roteador e conecta, né, o cabo lá do nosso roteador diretamente no nosso ponto de acesso. E esse ponto de acesso ele vai simplesmente pegar esse sinal e vai replicá-lo, vai espalhá-lo em uma área de alcance um pouco maior. Vamos dizer que nós temos um roteador na sala e eu precisasse lá, de repente, de conexão na minha cozinha. E minha casa é enorme. Beleza. Então você puxa, né, um cabeamento aí par trançado com a conexão RJ45 da sua sala lá para a cozinha. E na cozinha você colocaria lá um ponto de acesso que estaria aí reproduzindo, né, o sinal do seu roteador, tá? É uma solução que acaba realmente resolvendo o problema, pelo menos de forma momentânea. Então, o Access Point, ou ponto de acesso, ele acaba sendo considerado mais avançado do que um repetidor Wi-Fi. Por quê? Porque ele vai criar também um sinal, né? Ele não vai depender, não vai receber o sinal que vem do próprio roteador e simplesmente vai repeti-lo. Não. O Access Point ele vai criar um ponto de acesso. Né? Ele vai criar ali também uma rede sem fio, tá certo? Então ele vai levar o sinal de internet a áreas em que a cobertura original proporcionada por um roteador é limitada, né? Então não chega lá ou chega com baixíssima qualidade. Então a gente pode escolher aqui esse carinha, né, esse ponto de acesso e simplesmente estender o sinal lá do Wi-Fi, tá? Sem nenhum problema. Bacana? Além do Access Point ou até mesmo da figura do repetidor, que é muito simples de entender, o repetidor pega o sinal que vem lá do próprio roteador, vai revigorar, né, esse sinal e vai transmiti-lo novamente. A ideia do Access Point é pegar esse sinal, né, que vem lá do roteador e cria um sinal, né, com uma qualidade ainda melhor do que a dos repetidores, tá certo? Bacana? Nós temos também um equipamento que é muito interessante que você conheça, que é a ideia do ONO, né? O ONO nada mais é do que um adaptador, né? Hoje em dia é muito comum que você encontra aí nas casas, né, a tecnologia por par trançado sendo abandonado, né? Então hoje os provedores de internet eles têm uma tendência muito grande a utilizar já a fibra óptica pelas excelentes taxas, né, pela qualidade de conexão que a fibra óptica oferece. Só que tem um problema, né? Qual é o problema? É que alguns não, gente, a maioria, na verdade, das pessoas que utilizam computadores em casa não vão ter lá um computador com uma conexão, né, de fibra óptica, né? Não vai ter essa entrada lá no computador. A entrada lá vai ser com RJ45, né, que se conectaria lá à figura de um roteador comum. Então surge um problema. A rede que é criada, que é oferecida pelo provedor em fibra óptica e a rede lá local do cliente vai ser
é estabelecida lá por par trançado, né? Então os conectores são diferentes, os enlaces são diferentes também. Então nós temos um desafio. Qual é o desafio aí? Fazer agora uma interligação entre esses dois segmentos, né? Entre essas duas partes dessas redes que querem estabelecer a conexão. Então o ONO ele vai surgir aqui, ó. Lá está a rede internet, né? A rede WAN que vem de fora da sua casa, e aqui está a sua casa, né? Na sua rede LAN. Então você vai ter lá a fibra óptica se conectando aqui, né, ao roteador. E aqui do roteador, né, para os seus computadores, você já utiliza lá, né, o cabo par trançado, o seu roteador comum. Então PC1, PC2, PC2, PC3, né, melhor dizendo. Então, nesse contexto, quais seriam as soluções? Primeiro, você vai lá e vai utilizar o sinal somente em computadores que possam se conectar à rede wireless, né, por meio de um roteador que já tenha a entrada lá de fibra óptica, que não se preocupe, por exemplo, com as conexões de par trançado que você tem, ou você poderia criar uma interface que conseguisse interligar agora, ó, que ficasse aqui entre a fibra óptica que vem lá do seu provedor e também o par trançado para se conectar ao seu roteador antigo, né, que não tem a entrada lá para a fibra óptica, beleza? Então surge aqui o papel desempenhado pelo ONO, né? O ONO ele surge aqui justamente com essa finalidade, ó. Recebe o cabo aqui de fibra óptica, o sinal em fibra óptica, converte ele aqui para que você, de repente, pegue essa conexão LAN e conecte ao seu roteador. Então, a gente pode entender que o ONO, né, o Optical Network Unit, né, ou ONU, como geralmente vai ser chamado, ele é utilizado como uma interface entre a rede com fibra óptica e a outra rede, né, que vai utilizar o par trançado. Então, graças ao ONO, a gente consegue aí permanecer com o mesmo roteador, né, antigo, né, que só funcionaria de repente com o par trançado. Beleza? Gente, além desses equipamentos que são propriamente de redes, temos um conceito de um equipamento que vai ser aplicado à rede como um todo, né, que é a rede internet. Esse termo ele é comum, né, em prova. O examinador gosta de falar nele e às vezes fala coisas absurdas sobre ele, que é o backbone, né? O backbone também é entendido, né, como sendo a espinha dorsal da rede internet, tá? Então, backbone, se você for traduzir, né, no Google Tradutor aí, você vai ver que significa exatamente isso, espinha dorsal, né? É um equipamento que fica aí entre redes, né, redes do tipo WAN, tá? Então nós temos uma WAN aqui de um lado e uma WAN lá do outro lado. Então o backbone ele surge justamente para fazer essa interligação aqui, tanto em relação a um WAN que está de um lado, quanto, né, de um continente ou de um país, de um estado, como é o nosso caso de um país muito grande, ele vai interligar, né, essas duas redes WAN. E não só vai fazer isso, mas ele vai revigorar a conexão entre essas redes. Então a backbone, né, o equipamento que a gente chama backbone, ele é muito importante, porque sem ele a gente teria um problema muito grande com a distribuição do sinal, né, de internet. Por isso que no nosso esquemazinho aqui, eu disse que o backbone ele é responsável por interligar servidores que estão distantes, nacional e internacionalmente, tá? Então ele vai funcionar do mesmo modo que a coluna, né? Que é a coluna para o nosso corpo lá interligado diretamente ao cérebro, porque vai mandar as informações para todo o resto da rede mundial, né? Que no nosso exemplo aqui seria o corpo. Então perceba que o backbone ele desempenha aqui um papel muitíssimo importante, né? Dentro dessa relação entre as redes do tipo WAN. A gente vai usar o backbone em uma escala muito maior do que utilizaria qualquer outro tipo de equipamento de rede. Note que os equipamentos de rede que a gente vinha apresentando aqui para vocês até o momento estavam muito mais limitados à figura aqui da rede do tipo LAN.
Mas agora falando do backbone, você nota que o backbone ele tem a figura aí, né, de funcionar como se fosse uma coluna, como se fosse uma espinha, interligando aí grandes redes, né, redes de larga escala, né, de largo alcance. Então temos aqui uma rede WAN, uma outra rede WAN, uma outra rede WAN aqui, e o backbone, ó, ele vai ligar esses servidores, né, entre os países, entre aí os continentes, tá? Então é muito importante que você note que a finalidade do backbone é fazer esse papel aqui de interface, beleza? É graças ao backbone que a internet ela funciona, belezinha? Ou pelo menos é graças ao backbone que funciona com um nível de qualidade que a gente consegue encontrar aí. Bacana? Então vejam, os principais equipamentos aqui, só para que a gente consiga fazer, né, uma revisão bem rápida aqui com vocês, ó, antes de encerrarmos o nosso encontro. Nós falamos lá sobre a placa de rede, né, que é o equipamento que vamos utilizar para nos conectarmos a uma rede em escala local, beleza? Vai ter lá o endereço MAC. Falamos também sobre o modem, que vai ter a função de ligar o sinal que vem lá da internet, né, e distribuir ele em uma rede local, tá? Falamos do modem. Além do modem, também apontamos aqui para vocês a figura do hub, que recebe a informação lá da internet e distribui para todos os computadores, sem distinguir eles, né? O que não é tão bacana na fase da tecnologia em que a gente se encontra na atualidade, beleza? Falamos também da ponte, que foi uma evolução em relação ao hub, né, que quebra uma rede local em dois segmentos, em dois domínios, e que vai distribuir a informação, né, de acordo com a localização de um computador em relação a esses domínios. Se ele vai estar do lado do domínio B, né, esse computador que é o destinatário, a informação vai ser enviada, né, lá para o segmento B, e a partir do trabalho do hub, esse computador destinatário vai receber essa informação, o que era ainda um pouco arcaico, né, e percebemos que surge aqui o switch com a finalidade já de identificar os computadores, os endereços MAC de cada computador, tá? Também muito utilizado lá na topologia do tipo estrela. Só que ele vai receber a informação de um ponto e vai enviar somente lá ao destinatário. Depois falamos um pouco sobre o roteador, que já vai trabalhar na camada de rede, né, com o endereço IP de cada computador. Ele pode ser encontrado tanto com fio como sem fio, né, e em ambos os casos ele vai ter a mesma finalidade, né, de gerenciar as rotas, as melhores rotas. O Access Point, que revigora e que melhora o sinal emitido por um roteador, mas não somente isso, né, ele estende o alcance desse roteador. Falamos do ONU, que é essa interface que fica entre uma rede, né, com fibra óptica e outra que é estabelecida lá com par trançado. E agora, né, encerramos falando um pouco mais sobre o backbone, esse importantíssimo equipamento. Tá? Então, sobre equipamentos de rede, a gente escolheu esses aqui porque são os mais recorrentes em prova. Tá? Vamos fazer uma breve pausa nesse segmento aqui do assunto de redes de computadores e daqui a pouquinho a gente volta falando aí sobre as classificações de rede. Tá? Então, pausa um pouquinho agora, tome um cafezinho, uma água, né, melhor dizendo, respire, tá? E daqui a pouquinho a gente dá continuidade. Bacana?